Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo. Estamos aqui em mais uma reunião, dessa vez buscando aprofundar ainda mais no tema que já mencionamos na semana passada. Há aproximadamente 2 reuniões a gente vem falando sobre isso. A gente começou falando sobre o que é a igreja, qual a importância da igreja, e a gente também falou na última reunião especialmente sobre 3 cargos muito importantes dentro de uma igreja atual, dentro de uma igreja nos dias de hoje, os cargos de maior autoridade que a gente tem, que seriam um bispo, um diácono e também um evangelista. Porém, nessa reunião, eu gostaria também de aprofundar ainda mais e aprender sobre outros tipos de cargos, de autoridades e de funções que a Bíblia descreve. É importante notar que não é porque a Bíblia está descrevendo esses cargos que até nos dias atuais eles existem. E o porquê disso vai ficar claro com o decorrer do vídeo. Então, para o primeiro momento aqui, eu gostaria de fazer a leitura de 1 Coríntios capítulo 12, para a gente poder entender o porquê que os apóstolos estão sendo o primeiro slide aqui que a gente vai iniciar a reunião. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E Deus colocou alguns na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres. E eu faço um breve adendo aqui que esse mestre é uma tradução errada, que a King James Fiel e muitas outras traduções brasileiras infelizmente fazem da palavra ensinador ou professor. A Bíblia é contra o uso do termo mestre religiosamente. E a gente vai também ver isso nessa reunião. Mas acaba virando até uma contradição a gente encontrar tantas vezes em Bíblias portuguesas a palavra mestres, mestres, mestres como um termo, como um cargo religioso. Isso se dá por conta de erros, de preguiça na tradução ou de malícia mesmo na hora de traduzir, porque isso de fato cria uma contradição, mas não é uma contradição no texto original. É um erro que as traduções, infelizmente, estão propagando. Tudo bem? Então, quando a gente vê essa palavra mestres nessa reunião, é professor ou ensinador. Ok? E eu vou ficar relembrando para ninguém esquecer disso. Depois, milagres. Depois, dons de curar, de ajudar, de governar, de diversidades de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres, professores? São todos operadores de milagres? Esses poucos versículos aqui que a gente leu são de extrema importância para a gente compreender com uma totalidade os assuntos que a gente viu na semana passada e que a gente vai ver nessa semana. Para a gente entender a autoridade de uma igreja. Nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são professores, nem todo mundo pode ser um pastor. E isso não quer dizer que um é pior do que o outro, que um é inferior, que um é menos cristão do que o outro. Até porque, como a gente viu na reunião passada, por exemplo, para você ser um pastor, você precisa ser um homem. Então isso não quer dizer que a mulher é pior que o homem porque ela não pode ser pastor. São funções diferentes para pessoas diferentes. E a gente não pode ficar com essa ideia carnal, com essa ideia vaidosa de querer burlar a lei de Deus, de querer desobedecer a lei de Deus em prol do nosso próprio ego. Tudo bem? E a partir disso também, a gente não vê somente essa questão que somos todos membros desse corpo de Cristo. A gente é parte do corpo de Cristo, membros em particular, membros esses diferentes, ok? E a partir disso a gente também tem uma autoridade. Qual que é o primeiro lugar dentro dessa autoridade? Os apóstolos. Depois, os profetas. Tudo bem? A partir disso a gente vai então para essa descrição aqui na esquerda. Os apóstolos, eles foram escolhidos por Cristo.
Isso já diz muito sobre a importância deles, sobre o porquê que eles têm um cargo tão alto. Eles foram especialmente escolhidos por Cristo. Uma parte deles foi durante a ministração de Cristo aqui na terra. Uma parte deles são os 12 discípulos. A gente vai poder ver isso também. Mas a gente também vai ver que uma grande parte foi escolhida depois da ressurreição de Cristo. Durante o período de Atos dos Apóstolos, um exemplo disso é o apóstolo Paulo. E a gente tem outros apóstolos também dentro desse contexto. Esses apóstolos, eles realizavam um grande número de milagres, muito comparável aos profetas. E é importante notar também que todos os apóstolos foram testemunhas da ressurreição de Cristo. Até mesmo os que foram escolhidos, com exceção de Judas, e o porquê disso a gente mencionou já também há algumas reuniões atrás. Judas Iscariotes, ele nunca acreditou, ele nunca foi salvo de verdade. Cristo, o escolhendo para ser um apóstolo, tinha todo um contexto que foi mencionado na última reunião sobre ser provados. Então ele não se entra aqui nessa qualificação de um apóstolo que foi uma testemunha da ressurreição, ele cometeu suicídio, enfim. Importante a gente entender essa questão também. Os apóstolos foram testemunhas de Cristo. Depois que ele ressuscitou, ele apareceu para cada um desses apóstolos. E isso é importante a gente compreender também, porque demarca um fim dentro dos apóstolos. Os apóstolos não continuam até os dias atuais. Os apóstolos não continuam a cada dia, tem um apóstolo novo. E hoje tem um apóstolo lá nos Estados Unidos, e tem um lá na Austrália, e tem um aqui no Brasil. Não é algo que a gente tem até os dias atuais, porque Paulo foi o último apóstolo. A Bíblia fala disso. Se Paulo foi o último, então acabou os apóstolos. Teve um fim nesse cargo. Entendido isso, podemos então prosseguir para a leitura do restante dos textos. Lucas capítulo 6. E quando já era dia, ele chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, a quem ele também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que também foi o traidor. Então a gente vê aqui que mesmo na primeira descrição dos apóstolos a gente já tem esse aviso que Judas e Iscariotes, não Judas irmão de Tiago, são pessoas diferentes. Judas Iscariotes é o traidor, Judas Iscariotes nunca acreditou, Judas Iscariotes é um diabo, a Bíblia descreve ele como dessa forma. Então ele é um impostor, tudo bem? Quanto ao restante, a gente tem esses primeiros apóstolos que tinham qual função? Qual era o propósito deles? Eles eram discípulos como os outros que seguiam Cristo. Mas, em especial, esses 12 foram escolhidos para pregar o Evangelho e confirmar a palavra de Deus com um grande número de milagres, com um grande número de sinais. A gente tem uma parte da grande comissão, que é Cristo enviando os apóstolos, enviando os seus discípulos para pregar o evangelho a toda criatura, que ele também fala de alguns sinais que seguirão aqueles que creem. É importante a gente entender que isso não quer dizer que até o dia presente, se uma pessoa acredita em Cristo, obrigatoriamente um sinal, um milagre vai acontecer. Porque esses milagres, esses sinais, eles estão muito associados com as figuras dos apóstolos. E por que disso? A gente discutiu na questão do batismo do Espírito Santo. Eles não tinham a Bíblia completa, eles tinham o Antigo Testamento completo, mas o Novo Testamento ainda estava sendo escrito, então eles tinham que confirmar a palavra de Deus como uma comprovação do que eles estavam falando era verdade. Hoje em dia a palavra de Deus já está totalmente completa, não há mais necessidade de se comprovar que o que uma pessoa está escrevendo é a palavra de Deus, porque já se encerrou os livros da Bíblia. Lucas capítulo 9. Então ele chamou os seus 12 discípulos, lhes deu poder, chamando os seus 12 discípulos, lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios, e para
curarem doenças. E ele enviou-os para pregar o reino de Deus e para curar os doentes. Então vejamos aqui que essa questão dos milagres, que é dita no final do livro de Marcos, que é mencionada acerca da grande comissão, ela está relacionada bastante com os apóstolos também. Logo já em Lucas capítulo 9, ele já envia esses 12 apóstolos com grande poder, com grande autoridade, para pregarem o reino, para curarem os doentes, com essa capacidade de curarem doenças, expulsarem os demônios, fazerem um grande número de maravilhas em prol da palavra de Deus, confirmando e edificando os membros da igreja. Confirmando e edificando o evangelho puro de Cristo. Por isso que se a gente for para 2 Coríntios capítulo 12, a gente vai ver essa fala de Paulo. Verdadeiramente, os sinais de um apóstolo foram manifestos entre vós, com toda paciência, por sinais, maravilhas e poderosos feitos. Então, quando a gente chega no contexto de 2022, o dia de hoje, a gente vai ter os sinais de um apóstolo? A gente vai ter um grande número de pessoas com autoridade sobre todos os demônios, curando todas as doenças? Não. Não vai ser da mesma forma. Isso não quer dizer que Deus não pode operar milagres ou que grandes maravilhas não aconteçam na vida das pessoas. Eu tenho total fé e confiança que Deus é capaz de fazer maravilhas. Que Deus operou em minha própria vida situações que, assim, são impossíveis, mas ainda assim aconteceram, por conta da graça de Deus, por conta do amor de Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus já fez isso diversas vezes com várias pessoas. Mas a gente tem que entender que na mesma medida que os apóstolos, na mesma intensidade, na mesma autoridade, não vai acontecer. Porque os apóstolos se encerraram, assim como é descrito em 1 Coríntios capítulo 15. Porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado, e que ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras, e que ele foi visto por Cefas, e então pelos 12, dos quais grande parte permanece até agora, mas alguns já dormem. Isso quer dizer, eles já estão mortos, eles já faleceram. Após isto, ele foi visto por Tiago, então por todos os apóstolos. Todos os apóstolos viram Cristo ressuscitado. E por último de todos, vejamos aqui como Paulo descreve, último, ele também foi visto por mim, como alguém nascido fora do tempo devido, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno para ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Então, um breve resumo, quem são os apóstolos? São um grupo de discípulos, são um grupo de pessoas, são um grupo de irmãos a qual Cristo se revelou após a sua ressurreição, os deu grande autoridade, os deu grande poder para operarem sinais e milagres, confirmando a palavra de Deus. A partir disso, a gente vai para o segundo cargo de grande autoridade também, que são os profetas. Eles são os mensageiros de Deus, os oráculos da palavra de Deus. E é interessante a gente ver também que os profetas já estão presentes desde o Antigo Testamento. Dá para a gente compreender que Abel seria o primeiro profeta. A gente tem também Abraão, a gente tem também Moisés, que é um profeta extremamente famoso, Jeremias, Isaías, muitos livros da Bíblia carregam o nome de profetas. A gente tem Ezequiel, a gente tem Abacuque, a gente tem Oséias e por aí continua e segue. Os profetas, eles, devido a essa diversidade de pessoas, a gente vê que também que eles foram escolhidos, eles foram chamados por Deus das mais diversas formas e maneiras. É interessante a gente entender também que outro sinônimo para profeta é anjo, porque anjo significa mensageiro. Então não confundamos, irmãos. Quando a Bíblia fala de anjo, ela pode estar falando tanto do ser espiritual, que é classificado como um anjo, referindo-se a um querubim, referindo-se a um serafim, referindo-se, por exemplo, a um anjo caído, a um diabo, a um demônio,
Ou a gente pode estar falando sobre o cargo, sobre a profissão de anjo, a profissão de mensageiro. E a partir disso, nessa profissão, nesse cargo, os profetas se encaixam também. Realizaram um grande número de milagres e também a gente tem associado aos profetas as profecias, que muitas pessoas entendem errado no contexto que elas acham que um profeta, quando ele profetiza, ele está falando de um evento futuro que está para acontecer. E não necessariamente é isso. Profetizar significa falar, proferir a palavra de Deus. Então, quando um pastor, por exemplo, ele vai e prega o evangelho, ele lê o evangelho na Bíblia, ele está profetizando. Quando alguém vai e lê uma passagem de Isaías dentro de uma igreja, ou para outra pessoa ouvir, ela está profetizando para aquela pessoa. Não quer dizer, obrigatoriamente, que é de um evento futuro, eminente ou distante que está para acontecer. Tendo entendido isso, vamos então para Hebreus capítulo 1. Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou no passado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias falou-nos pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos. É muito legal a gente entender que profetas, assim como os apóstolos, também não continuam até os dias de hoje. De fato, temos eventos em Apocalipse no qual a gente vai ter as duas testemunhas, que muito provavelmente é Moisés e Elias. Então a gente vai ter essa volta desses dois profetas dos mortos. Só que aí é um contexto bem diferente do que uma pessoa que acorda em Minas Gerais e fala: eu sou um profeta. Deus conversou comigo, eu tive uma visão de anjos. Isso acontece muito em várias igrejas. A gente tem pessoas que se chamam de profetas, a gente tem pessoas que se chamam de apóstolos. Mas o que Hebreus capítulo 1 fala? Nestes últimos dias falou-nos pelo seu Filho. Tem uma mudança aqui, tem uma diferença aqui. Jesus Cristo é a palavra de Deus. De fato, em diversos momentos e de maneiras diferentes e variadas, Deus se comunicou à humanidade, ao povo de Israel, aos anciãos, aos antecessores pelos profetas. Mas nesses últimos dias foi por meio de sua palavra. 1 Samuel capítulo 9. É legal também a gente entender que além de oráculo e anjo, a gente tem outro sinônimo para profetas, que é daí que vem muito essa questão de ver o futuro ou adivinhar coisas, que está associado com esse cargo. 1 Samuel capítulo 9, versículo 9. Antigamente em Israel, quando um homem ia consultar a Deus, assim ele falava: vem e vamos ao vidente, pois aquele que agora é chamado de profeta era antigamente chamado de vidente. Então, você pode dizer que é um sinônimo de profeta, um vidente. E a gente tem ainda um número maior ainda de pessoas que se chamam também de videntes e médiums. Enfim, é um assunto que a gente vai ver daqui a pouquinho no que isso se enquadra. Amós, capítulo 7, versículo 12. Eu gosto muito desse trecho de Amós porque ele fala de como que foi a escolha dele para ser um profeta. E a gente vê o quanto que Deus é maravilhoso, o quanto que Deus ele deseja coisas boas para a gente. O quanto que Deus ele se importa e conhece a gente de fato. Amós capítulo 7, versículo 12. E também Amazias disse a Amós: ó vidente, vai-te, foge para a terra de Judá, e ali come pão, e ali profetiza, mas não profetizeis mais em Betel, pois é o santuário do rei, e é a casa real. Então respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta. E aqui, mais um erro de tradução. Ele estava falando: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas sou boiadeiro e cultivador de sicômoros. E o Senhor me tirou de seguir o rebanho. E o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Amós não nasceu um profeta. Ele não era descendente de um profeta. Deus o tirou do cargo de boiadeiro para que ele pregasse a palavra de Deus.
É muito maravilhosa essa história, é muito legal. O livro de Amós é um livro muito interessante. E nesse trechinho aqui do capítulo 7 a gente consegue ver como que foi essa escolha de Amós. Agora, se a gente for também para Jeremias capítulo 1, a gente consegue ver como que foi esse contato que Jeremias teve para com Deus. Então, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Poxa, mas eu falei que Amós não nasceu profeta, Jeremias nasceu profeta? Não. O que a gente tem aqui, na verdade, é que Jeremias, e assim como todas as outras pessoas, Deus já conhece a vida deles. Deus já viu o futuro. Deus fala de coisas que ainda não são, como se já tivessem ocorrido. Então Deus sabia que quando ele chamasse Jeremias, Jeremias ia aceitar, Jeremias ia estar apto para esse serviço. E, portanto, ele o santificou. Por conta disso, sabendo de tudo que Jeremias iria aceitar, iria conseguir fazer, não ia conseguir fazer, a partir disso, Deus escolheu Jeremias e também Deus escolheu Amós para serem profetas. Então eu disse: Senhor Deus, observes, eu não posso falar, pois eu sou uma criança. Porém o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, pois tu irás a todos a quem eu te enviar, e tudo o que eu ordenar falarás. Não tenha medo da sua face, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então o Senhor estendeu sua mão e tocou minha boca. E o Senhor me disse: observa, eu tenho colocado minhas palavras em tua boca. Vê, põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para desraigares e para demolires, e para destruíres e para combateres, para construíres e para plantares. Qual que é o propósito da profecia? Qual que é o propósito da pregação? É carregar, é ser mensageiro da palavra que Deus escolheu, que Deus colocou na boca do profeta, que Deus colocou na boca do apóstolo. O apóstolo não está lá para falar sobre ele mesmo, para se engrandecer. O profeta não está lá para se engrandecer, para inventar palavras, para se colocar no lugar de Deus. Não. O propósito do profeta, assim como de todo cristão, é ser um embaixador de Cristo. É carregar a vontade de Deus, seja para desraigar e para demolir, seja para pregar contra, para pregar sobre destruição, para pregar sobre inferno, para pregar sobre fogo eterno, ou para construir e para plantar. Seja para pregar o amor de Deus, seja para pregar o perdão dos pecados. O nosso papel como cristãos é pregar toda a palavra de Deus. É aprender toda a palavra de Deus. É entender o momento do amor e do ódio, o momento do choro e do riso, o momento de plantar e o momento de desraigar, de arrancar. A gente precisa compreender o momento adequado de cada coisa. Tendo entendido isso, a gente vai agora para uma parte extremamente importante também, que são os lobos em pele de cordeiro. Porque a gente tem um número gigantesco de pessoas no nosso mundo atual, na época de Jeremias, na época de Ezequiel, há anos e anos atrás. Isso é uma profissão muito antiga, que é a de falsos profetas. São pessoas que de fato se chamam de apóstolos, são pessoas que de fato se intitulam de profetas. Mas diferentemente de Amós, diferentemente de Jeremias, Deus não chegou até essas pessoas e as chamou para carregarem a palavra deles, para carregar a palavra dele. Essas pessoas não estão dizendo verdade, mas se intitulam de todo tipo de cargo, como de pastoras, como de pregadoras dentro de uma igreja, como de papas, como de padres, pais de santo, mestres, rabinos. E até que existem algumas formas bem fáceis de identificar quando a gente está tratando de um falso profeta. Uma das primeiras coisas que eu diria que é importante ver é o título. Do que essa pessoa se chama?
Ela se chama de um pai de santo? Ela se chama de um mestre? Ela se chama de um rabino? Ela se chama de um papa? Você já pode começar a ter atenção no que está se tratando. Outra questão também é a quantidade de pessoas que estão ouvindo, que estão falando bem desse pastor, entre aspas, dessa figura, que estão elogiando. É você olhar a quantidade de membros que estão na igreja dessa figura. Porque quando a gente está falando de mega pastores, de pastores super famosos que o mundo ama, como por exemplo Billy Graham, a gente está falando de um falso profeta. Não resta dúvida sobre isso. Por quê? Vejamos o que a Bíblia diz sobre os falsos profetas. Jeremias capítulo 23. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam suas línguas e dizem, ele diz, eis que eu sou contra aqueles que profetizam falsos sonhos, diz o Senhor, e os contam e fazem meu povo errar por meio das suas mentiras e por meio de suas leviandades. Contudo, eu não os enviei, nem os ordenei. Portanto, eles não beneficiarão este povo de modo algum, diz o Senhor. Quem é um falso profeta? Uma pessoa que diz, o Senhor disse, e o Senhor não o enviou. Uma pessoa que diz, eu sonhei, e não sonhou. São pessoas mentirosas, são pessoas que inventam coisas más. A gente não aprendeu sobre os reprovados algumas reuniões atrás? Um falso profeta é um ótimo exemplo de um reprovado. Porque é uma pessoa que teve contato com Deus, mas mesmo assim escolheu se endurecer contra ele, corromper, adulterar a palavra dele em prol do seu benefício próprio, seja por conta de dinheiro, por conta de poder, por conta de ódio às outras pessoas, seja por qual motivo for. E a Bíblia nos avisa muito sobre os falsos profetas. 1 João capítulo 4 diz, amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Se na época de João isso era verdade, quanto mais não é verdade nos dias atuais? Quantas igrejas, quantas pessoas religiosas que não são falsos profetas, que não estão sendo lideradas por falsos profetas nos dias atuais? A gente não pode crer em todo mundo que fala que é cristão, em todo mundo que se diz um apóstolo, em todo mundo que se diz um profeta, em todo mundo que diz que teve um sonho sobre Deus. A gente precisa provar. E como que a gente prova isso? Conferindo com a palavra de Deus. É muito fácil identificar a maior parte dos falsos profetas, que, de novo, como eu disse, o título, como eles se chamam, a quantidade de pessoas que os está seguindo, isso já diz bastante também. E outra maneira bem tranquila de identificar é o que eles ensinam acerca da Trindade. É o que eles ensinam acerca da Bíblia. O que eles ensinam acerca sobre a salvação. Eles estão ensinando salvação por obras? Eles estão ensinando que você precisa arrepender dos seus pecados para ir para o céu? Eles estão ensinando que Jesus não é Deus? Ou que Jesus é outro Deus? Então, quando eles começam a mexer com os fundamentos, é muito fácil de identificar um falso profeta. Basta você provar se o espírito que aquela pessoa está carregando, se as palavras que aquela pessoa está carregando são de Deus ou não. Lucas capítulo 6 diz, ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Como que alguém pode dizer que um pastor, que um padre, que uma figura religiosa que tem uma igreja enorme, cheia de membros, cheia de fiéis, não é de um falso profeta? Quando o mundo inteiro elogia esse pastor extremamente rico, essa figura milionária, como que isso não é um falso profeta? Se a Bíblia, em Lucas capítulo 6, está nos avisando, se Cristo está nos avisando acerca disso. Quando todos os homens falam bem de você, estão fazendo faziam com os falsos profetas. Mateus capítulo 23. O que a gente vê aqui em Mateus? Essa questão que eu mencionei dos termos que a gente tem que tomar atenção. Versículo 8. Mas vós não sereis chamados de Rabi. O que Rabi significa? Porque um só é o vosso mestre, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a nenhum homem na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Nem vos chameis de mestres, porque um só é o vosso mestre, o Cristo.
É correto um cristão se chamar de rabi, se chamar de mestre, mesmo em uma outra língua? Então vejamos como que a Bíblia enfatiza isso. Não importa se você está usando outro termo de uma língua diferente que significa a mesma coisa, não é para chamar ninguém de mestre no sentido religioso. Não é para chamar ninguém de vosso pai no sentido religioso, na questão de uma autoridade religiosa. E muita gente lê essa passagem e fala, então eu não posso chamar meu pai de pai. É isso que você está dizendo. É interessante que eles tentam atacar quem está pregando essa passagem, mas eles esquecem que isso é parte da Bíblia. Então você não está atacando o pregador que está carregando essa passagem. Você está atacando a palavra de Deus. E a palavra de Deus não está em nenhum momento dizendo que você não pode chamar o seu pai biológico de pai. O que a Bíblia está falando é de cargos religiosos, autoridades religiosas. É correto, então, um padre, uma pessoa que nem filho sequer tem, nem casado sequer é, se chamar de pai? Em outra língua? Não. O que papa significa? A mesma coisa. No mesmo contexto. Então não são termos bíblicos. Não são termos corretos. E a partir disso você já consegue, com estalar de dedos, identificar um falso profeta. A partir do nome. Outra maneira também, bem tranquila de identificar, é quem está pregando isso. Quem é a figura de autoridade naquela igreja? Por que eu digo isso? Porque a gente tem um grande número de pastores e pregadoras pelo mundo também que dizem terem sido enviadas por Deus, estarem em um cargo legítimo, estarem fazendo a vontade de Deus, mas a Bíblia fala muitas vezes contra isso. 1 Coríntios capítulo 14. Porque Deus não é o autor da confusão, mas da paz, como em todas as igrejas dos santos. Vossas mulheres estejam em silêncio nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas à obediência, como também diz a lei. E, se elas desejarem aprender alguma coisa, perguntem a seus maridos em casa, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura a palavra de Deus partiu de vós, ou somente chegou até vós? Se algum homem pensa ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se algum homem o ignora, é ignorado. 1 Coríntios 14 e 1 Timóteo capítulo 2 são passagens que muitos cristãos, se auto-intitulam cristãos, ignoram. Falam que Paulo estava sendo machista, que Paulo estava utilizando o pensamento da época, agora é diferente. Olha o que Paulo está falando. Se algum homem pensa ser espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Isso não é a opinião de Paulo. 1 Coríntios 14 é a palavra de Deus. E Deus não escolheu mulheres para serem pastoras. Ponto final. Deus não escolheu mulheres para pregarem nas igrejas. Ponto final. Isso quer dizer que, você está falando que uma mulher é pior que um homem? Não. Como que a gente começou a reunião? Mulheres são diferentes do que homens. Crianças são diferentes do que adultos. Idosos são diferentes do que pessoas jovens. Não quer dizer que um é melhor que o outro. Não quer dizer que um idoso é melhor do que uma pessoa jovem. Que uma criança é melhor do que um adulto. Humanamente falando. De fato, para certas situações, é melhor você ser mais velho. Porque você tem mais experiência, você tem mais conhecimento. Mas em tempo de vida, é melhor você ser mais novo. Isso quer dizer que uma criança vale mais que um idoso? Não. Que um homem vale mais que uma mulher? Não. A gente está falando de colheres e facas. Não é a colher e garfo? Uma faca é ainda mais diferente de uma colher do que um garfo. Uma faca você usa para cortar o alimento. A colher você usa para tomar uma sopa, para comer feijão. Tenta usar uma faca como você usaria uma colher. Tenta usar uma colher como você usaria uma faca. Cortar uma carne bem dura. Você vai fazer um esforço adoidado para fazer um trabalho ruim. Homens e mulheres são diferentes. A gente deve respeitar essa realidade do nosso mundo e respeitar a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 2. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição, mas não permito que a mulher ensine, nem usurpe a autoridade do homem, mas que esteja em silêncio, porque Adão foi formado primeiro, depois Eva,
E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E é interessante a gente entender que uma das primeiras maldições que a humanidade recebeu, em especial a mulher, foi que a vontade dela estaria sob o marido. A mulher deveria, então, agora obedecer ao marido, a partir dessa transgressão que a gente tem de Adão e Eva. Essa foi uma das punições que a mulher recebeu, além de conceber os filhos em dores, no trabalho de parto, vai ser uma dor muito grande para dar à luz. E o homem também teve as punições acerca do trabalho de campo, que com o suor ele produzirá o alimento dele. Enfim, a gente teve uma série de questões que estão associadas com comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. E um deles foi esse, que a mulher agora estaria abaixo do marido em autoridade, dentro de uma casa. Antes, então, não era assim? Não era assim. Mas a partir desse primeiro pecado, começou a ser assim. E é assim até os dias de hoje. E vai continuar sendo assim amanhã e depois de amanhã. Enquanto a gente continuar aqui nesse mundo do jeito que as coisas estão, a mulher aprenda em silêncio. A mulher seja obediente a seu marido. A mulher esteja em sujeição. Isso é a Bíblia. Isso é a palavra de Deus. Mas essa figura aí dessa imagem, acredita nisso? Prega isso? Concorda com isso? Que tipo de espírito essa mulher carrega, se dizendo uma pastora? E esse exemplo é ainda mais representante de um reprovado, porque a gente tem também toda a questão de assassinato do marido dela, que aí tem acusações, e eu confesso, eu não tenho acompanhado, eu não me interesso muito acerca dessas questões, porque eu sei que ela é uma reprovada. Eu sei que ela é uma falsa profeta, porque ela se chama de pastora. Eu não preciso aprender mais sobre a vida dela para saber se é verdade ou não. Então espero que tenha ficado evidente essa questão. A importância que é a gente estar atento a falsos profetas. A gente estar atento a filhos de Belial, que se chamam de cristãos e não são. Que dizem estar fazendo algo para Deus, mas estão fazendo justamente o contrário. A Bíblia não está falando que a mulher deve permanecer em total silêncio a partir do momento que ela pisa no templo da igreja. A gente viu que a igreja não é um local. A igreja não é um templo específico. A igreja é a congregação. A mulher ela deve permanecer em silêncio durante a pregação. A mulher não deve pegar e falar amém, concordo, aleluia. Perguntar durante a pregação. A mulher não deve subir e pregar para toda a congregação também. A mulher não deve se chamar de pastora e liderar uma igreja. A gente vê que existiam mulheres que foram profetas e existiam mulheres que eram discípulos de Cristo. E é um dever de todos pregar o evangelho a toda criatura. Mas é muito diferente você pregar o evangelho e você ser o pastor de uma igreja. Você ser uma profeta e você liderar todo um grupo de pessoas e de irmãos em Cristo. A gente até tem um exemplo da irmã de Moisés, que era uma profeta, e quando a gente vê, ela está liderando as mulheres enquanto elas cantam para o Senhor. Então, há um papel para as mulheres, há uma grande importância para as mulheres, mas é diferente que aquele para um pastor. Esse é o meu ponto. Espero que tenha ficado evidente. E é muito importante a gente ficar atento, porque a gente se encontra numa situação onde a gente está entre testes e provas. Porque não é porque a pessoa é um falso profeta que ela vai sempre, obviamente, se dizer que é uma pessoa mentirosa. E como eu disse, tem sinais que são muito claros de que uma pessoa é um falso profeta. Mas mesmo assim, mesmo no caso de um papa, mesmo no caso de um rabino, mesmo no caso de um mega pastor, eles pegam e falam, eu odeio a Deus. Eles sobem no púlpito e falam, eu não me importo com o que a Bíblia diz. Eu sei que vocês estão indo para o inferno e eu acho graça disso. O meu Deus é Satanás. Eles falam isso? Claro que não. Porque eles trabalham com sutileza. O objetivo deles é seduzir, é enganar. E a gente precisa estar muito atento a isso. Porque esse engano, que Satanás auxilia ainda nesse engano com essas pessoas, Satanás está achando ótimo que isso está acontecendo. O diabo quer que o máximo de pessoas vá para o inferno. Então, se a gente tem vários falsos profetas pregando um falso evangelho, o número de pessoas que vai ser enganado é ainda maior. Então, Satanás tem o poder de aumentar ainda o nível de enganação, aumentar o nível de
até, de certa forma, um milagre que essa pessoa poderia fazer. E a gente vai aprender sobre isso também. O que isso quer dizer? Lucas capítulo 11. E então, se algum homem vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ele está ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e maravilhas. Olha o que Cristo está falando, que esses falsos profetas vão fazer sinais e maravilhas, para seduzir, se possível for, até os eleitos. Ficai atentos, eis que eu tenho predito todas as coisas. O que significa Cristo dizer, para seduzir, se possível fora? Isso quer dizer que não vai ser possível seduzir os eleitos. Quem é salvo, quem é um filho de Deus, não vai ser enganado por um falso profeta, pregando falso evangelho, pregando que Cristo não é Deus, pregando mentiras óbvias e claras. A gente tem, de fato, pessoas como Judas Iscariotes que vão fingir ser uma pessoa boa, pregando coisas boas. E aí tudo bem, porque a pessoa ela estava como um camaleão. Ela estava utilizando um disfarce. Ela estava utilizando e mostrando outras cores. Mas quando a pessoa fala claramente mentira, não tem como um cristão ser enganado. Não tem como um cristão ser ludibriado. E poxa, alguém pode fazer a pergunta, por que essas pessoas fazem sinais? Por que Deus permite isso? Afinal, a Bíblia não descreve uma narrativa de uma luta de poder igual de Satanás e Deus. Eles não estão para a par. Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente. Ele faz tudo. Não há nada que é difícil demais para ele. Tudo que Satanás faz é porque Deus permite que Satanás faça. E Satanás possui essa capacidade, essa autoridade de auxiliar, de dar poder a seus falsos profetas. E Deuteronômio capítulo 13 descreve o porquê que isso é assim. Versículo 1. Se entre vós se levantar um profeta, ou um sonhador de sonhos, e te der um sinal ou um prodígio, e acontecer o sinal ou o prodígio de que ele vos tiver falado, dizendo, sigamos outros deuses, que não conheces, e vamos servi-los. Não ouvirás as palavras desse profeta, ou sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais ao Senhor vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Nossa, então Deus faz isso para que ele possa saber, ele já não sabe de tudo, ele sabe de tudo. Mas nós sabemos de tudo? Mas os membros da igreja sabem de tudo? Nós somos humanos. Então é importante a gente entender que quando Deus, por exemplo, pergunta para Caim, onde está o seu irmão? Não é porque ele não sabe que Abel está morto. É porque ele quer ver o que Caim vai responder. Quando Deus coloca essas situações para a gente, não é porque Deus não sabe, não tem esse conhecimento acerca de se a gente ama Ele ou não. Mas Ele nos prova para que, passando por essa situação, a gente tome a nossa própria atitude, a gente faça o que a gente realmente vai fazer. É muito fácil falar, eu nunca deixaria de servir a Cristo. Não, eu vou ser firme com Cristo até a morte, mesmo que venha prisões. Quem falou isso? Pedro. E aí o que aconteceu? Quando Cristo foi levado pelos fariseus para ser crucificado, Pedro negou Cristo 3 vezes. Não bastou uma, não bastou duas, mas 3. Veio da mesma boca do homem que dizia que morreria junto com Cristo. E não é que Cristo não sabia que isso ia acontecer. Não é que Deus não sabia que isso ia acontecer. Mas certas situações assim acontecem para que a gente possa até se conhecer, né? A gente vê os nossos inimigos, a gente vê as nossas fraquezas, passando por situações assim e falhando. E aqui a gente tem uma situação diferente. Eu não estou falando que Pedro estava seguindo um outro Deus ou algo do tipo. Só estou fazendo uma comparação do porquê que essas situações acontecem. Mas a gente vê aqui que Deus permite que isso aconteça para que seja revelado quem de verdade ama Ele. Porque quando chega um falso profeta pregando outro Deus, pregando outro evangelho, pregando outro Cristo, faz um sinal, o sinal acontece e as pessoas acreditam nesse falso profeta, fica manifesto, fica revelado quem é fiel a Deus de verdade, quem é cristão de verdade, quem é crente de verdade. Seguindo aqui para o versículo 4.
Andareis após o Senhor vosso Deus, e o temereis, e guardareis os seus mandamentos, e obedecereis a sua voz, e o servireis, e vos apegareis a ele. E esse profeta, ou sonhador de sonhos, será morto, porque falou para vos afastar do Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa de servidão, para te tirar do caminho em que o Senhor teu Deus ordenou que andasses. Assim tirarás o mal do meio de ti. A morte de um falso profeta significa que o mal é removido do meio da população. Há uma pena de morte também associada com falsos profetas. E, ultimamente, o inferno é o local onde vai receber os falsos profetas. A partir disso, a gente tem mais 2 textos aqui, onde a gente vai poder confirmar isso também. E, nisso, eu vou encerrar a primeira parte da reunião, devido ao tempo que já está se prolongando. Êxodo capítulo 7, versículo 10. E Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. E Arão lançou seu cajado diante de Faraó, e diante de seus servos, e ele se tornou em serpente. Então Faraó também chamou seus homens sábios e feiticeiros, e os magos do Egito também fizeram de maneira semelhante com os seus encantamentos. Portanto, cada homem lançou seu cajado, e eles se tornaram em serpentes. Mas o cajado de Arão engoliu os cajados deles. Êxodo é muito interessante porque a gente vê isso. A gente vê que os magos de Faraó, eles ficam imitando alguns milagres que Moisés faz, como o cajado ser transformado em uma serpente, como a água ser transformada em sangue, como chamar os sapos e rãs. Eles imitam, mas chega um ponto que até esses próprios magos admitem que é o dedo de Deus. Eles admitem que eles não conseguem fazer, que eles não conseguem realizar isso. Então, a gente entende que, por mais que Satanás consiga dar esses poderes para essas pessoas, para fazerem sinais e maravilhas, Deus permite que isso aconteça, tem um limite. O cajado de Arão engoliu o cajado deles. O poder de Deus sempre vai ser mais forte que o de Satanás. E, em conclusão, 2 Coríntios capítulo 11. Porque tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, transformando-se em apóstolos de Cristo, fingindo ser apóstolos de Cristo, se mascarando como apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Quando Satanás chegou para Adão e Eva, ele falou: me ouçam para que vocês pequem e queimem no inferno por toda a eternidade. Eu quero que vocês morram. Eu quero que vocês sofram. Foi isso que ele falou? Não. Ele utilizou de sutileza. Comam do fruto, e vocês serão como deuses. Certamente não morrereis, negando a palavra de Deus. Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás finge ser alguém bom para essas pessoas. Portanto, não é grande coisa se os seus ministros também são transformados em ministros da justiça, cujo fim será conforme as suas obras. O fim de todo falso profeta é o fogo ardente do inferno. Com isso, eu encerro a primeira parte da reunião. Isso acontece, de novo, por conta dos problemas que a gente está tendo aqui com o aplicativo de gravação. Se a gravação passa de uns 50 minutos, de 1 hora, ela começa a dar problemas. Então eu vou encerrar e gravar, posteriormente, o final da reunião.